Vamos lá falar agora de outro tema que está pegando. Depois de se reunir com líderes da Câmara, o presidente Hugo Motta pediu a presença do presidente Lula nas discussões sobre o IOF. O André Anelli chega ao vivo e, Anelli, o presidente da Câmara também deu um recado que a possibilidade de levar isso ao Supremo, de judicialização, não seria um bom caminho. É quase uma ameaça, né, Evandro? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, deu diversas declarações em relação àquela manobra do governo federal que na semana passada aumentou por meio de decreto, sem qualquer tipo de diálogo, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, por exemplo, na compra de moeda estrangeira, também em remessa de recursos no exterior, previdência privada, enfim, em vários aspectos, e aí acabou gerando uma insatisfação generalizada, principalmente no setor privado, mas também aqui no Congresso Nacional, onde o presidente da Câmara, Hugo Motta, já afirmou que não passarão medidas de aumento de impostos para a população. E Hugo Motta foi mais além, deu um prazo inclusive de 10 dias para que o governo federal busque e apresente alternativas ao imposto sobre operações financeiras, a esse aumento do IOF. Essas declarações todas foram dadas aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, horas depois então daquela reunião que aconteceu ontem à noite na residência oficial do Senado, onde se encontraram Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Motta, presidente aqui da Câmara dos Deputados, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Naquela ocasião, Fernando Haddad afirmou que, por enquanto, não existem alternativas viáveis para o aumento do IOF, ou seja, que o governo federal iria insistir nesse aumento do imposto sobre operações financeiras. Só que mesmo assim, o Congresso Nacional tem manifestado a sua insatisfação e a possibilidade de pautar decretos que derrubem o decreto presidencial. Nessa quinta-feira, Hugo Motta, depois de toda essa movimentação envolvendo o IOF, também pediu a presença do presidente Lula para discutir questões relacionadas ao orçamento. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial. Nessa mesma ocasião, Hugo Motta fez críticas diretas à manobra do governo de aumentar o IOF sem nenhum diálogo com o Congresso Nacional. Afirmou que o governo precisa optar por alternativas de mais longa duração, alternativas mais sustentáveis, discutidas com o Congresso, e não o que ele chamou de gambiarra quando se referiu ao aumento do IOF. Mas eu penso que a equipe econômica do governo é quem tem o respaldo, não é? E a responsabilidade dada pelo presidente da República de poder discutir essas alternativas. O que o Congresso está, e eu senti um ambiente de muita convergência hoje na reunião de líderes, é disposto a encarar pautas que antes eram pautas praticamente impossíveis de serem faladas aqui. Isso demonstra o sentimento que a Câmara tem de poder ajustar realmente as contas públicas. E eu penso que o governo tem que aproveitar esse momento para não tomar uma medida pontual de aumento ali de impostos, usando até um tributo que tem questionamento sobre a sua legalidade ou não, muitas vezes ali transparecendo uma atitude pontual, não uma coisa estruturante, meio que uma gambiarra. E, por fim, Hugo Motta ainda afirmou que não seria uma alternativa acertada por parte do governo federal recorrer ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para manter de pé, então, aquele decreto presidencial que acabou impondo o aumento do IOF. Se o governo caminha no sentido de querer resolver aquilo que é decisão parlamentar com o Poder Judiciário, eu penso que piora bastante o ambiente aqui na casa. Tanto é que nós não tomamos a decisão, porque tanto eu como o presidente Davi poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo.
Com esse discurso final, então, Hugo Motta deixou bem claro que, na avaliação dele e também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, existe a vontade e também a disponibilidade de dialogar com o governo federal, só que isso não pode ser colocado à prova se o governo acabar optando por colocar o terceiro poder, no caso o judiciário, nessa discussão que, na avaliação dos presidentes das duas casas aqui do Congresso, deveria ficar entre o Legislativo e o Executivo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, o presidente da Câmara vai lá e fala o seguinte: vocês estão fazendo uma gambiarra, depois de fazer uma gambiarra, vocês querem jogar essa responsabilidade de conserto para o Congresso Nacional, e se o Congresso Nacional vai contra o que seria natural diante de uma gambiarra, vocês vão lá e querem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E aqui não passará. Como é que se avalia? Eu vou repetir aqui uma frase dita pelo ex-presidente José Sarney, que nos seus 95 anos está lúcido demais, de que o Supremo Tribunal Federal está parlamentarizado e o Congresso está judicializado. É verdade. Quem perde no Congresso Nacional recorre ao Supremo Tribunal Federal. Quando Luiz Fux assumiu a presidência do Supremo, ele não é mais presidente do Supremo, ele disse: olha, nós vamos evitar a judicialização. E alertou: nós não temos uma banquinha aqui na porta do Supremo chamando deputados e o pessoal para entrar na justiça aqui no Supremo. Nós é que somos provocados, e é realidade. O que está acontecendo no Congresso é, sim, o culpado. Esse discurso do presidente da Câmara, Hugo Motta, é um mundo possível, um mundo ideal, um Brasil lindo, mas depende do Congresso. E ele próprio mostrou a luz do fim do túnel sem trem no contrário, que é uma reforma administrativa que já está em andamento lá, que foi apresentada pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e lá define exatamente um novo Estado mais limpo, mais ágil, com funcionários temporários. Veja bem, se você tem uma crise num determinado setor, faz um concurso para contratar funcionários, a crise acaba, você tem que ficar o resto da vida pagando salários, vantagens e aposentadorias para esse grupo. Não. Funcionários temporários, está lá na reforma administrativa. A reforma administrativa também agiliza e cobra do servidor resultado. E aí reduz o custo desta folha de pagamento e da Previdência Pública. A Previdência Pública engole uma boa parte do orçamento. Nada contra servidores. Eles entraram no serviço público, fizeram um concurso, muitos concursos pesados, difíceis, com projeção de vida inteira. Eles não montaram empresas, eles não foram para a iniciativa privada, então eles merecem respeito. Mas é preciso agilizar e salvar o Brasil através de uma reforma administrativa. Por outro lado, a reforma tributária precisa ser colocada em prática, acabar com os subsídios e dar uma equilibrada, uma modernizada. Então, esse mundo ideal citado no discurso pelo presidente da Câmara só pode ser colocado em prática pelo Congresso, votando a reforma administrativa e as mudanças. Exatamente, Zé Maria Trindade. Ou seja, Piperno, agora às 4h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. O presidente da Câmara fala em gambiarra numa casa que também já aprontou várias gambiarras. Como chegar a uma solução no mundo das hipocrisias? Eu acho que o Zé Maria, ele toca num ponto muito sensível e essencial nessa discussão, né? Quando alerta também para aquilo que seria da responsabilidade da Câmara. Porque o presidente Hugo Motta, ele age mais ou menos como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde dessa história toda, o médico e o monstro. Ele faz um diagnóstico perfeito em relação aos equívocos que o executivo comete. Então, esse projeto, além de muito equivocado na essência, ele também foi conduzido de forma extremamente assodada, atropelando inclusive a Câmara. Então, nesse sentido, a crítica do presidente da Câmara ela é absolutamente correta. Quando ele chama atenção para a necessidade, por exemplo, de observar melhor despesas, né, eventualmente fazer cortes, ele também está certo, é quase que um clamor popular essa questão. Só que aí foi o Dr. Jekyll, aí veio o Mr. Hyde. O Mr. Hyde não olha para dentro, né, do próprio ambiente, do próprio umbigo, para falar, opa, pera lá,
também precisamos dar a nossa contribuição. Afinal de contas, agora temos cinquentinha, no caso 50 bilhões de reais em emendas. E essa conta ela só engorda de ano para ano. Como é que nós vamos dar a nossa contribuição? Hoje tem uma entrevista no Valor Econômico. Eu confesso que eu dei um branco agora, me esqueci o nome do entrevistado, mas é uma entrevista de página inteira, é fácil achar. Ele chama atenção para o seguinte fato: o Brasil, e também o governo, claro, está subestimando os gastos com benefícios tributários. E aquilo que eu falei muitas vezes aqui, por exemplo, do setor agropecuário, que contava com subsídios, com benefícios tributários da ordem de 80 e poucos bilhões e tal, ele aponta um outro número, de 158, e com base nas declarações dos próprios beneficiados. E chama atenção para que isso também se aplica em relação à Zona Franca de Manaus, cujos benefícios estavam estimados aí em 20 e poucos bilhões, e essa conta já passou de 130 e tralalá, de 30 e tralalá. Então, está todo mundo mordendo. E aí, quem é que vai querer largar um pedaço do osso? Quem é? É Henrique Kriegner. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem que vai querer largar um pedaço desse osso? Agora, a gente não pode ignorar o que isso está evidenciando a respeito do governo federal, também no relacionamento com o Congresso, mas especialmente na sua estrutura de comando. A bagunça generalizada que nós estamos vendo por parte do governo federal. A ausência de uma liderança clara, de uma cabeça que está pensando nessas políticas públicas. A gente teve agora a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, dizendo que a proposta de aumento do IOF foi apresentada diante do presidente da República pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que não foi muito bem explicada como seria, onde seria mexido, e que por isso todo mundo disse ok, acreditando na fidelidade do ministro Fernando Haddad. Cadê a equipe econômica de especialistas, PhDs, esses que entendem tanto, para vir agora explicar os porquês? Tecnicamente, isso seria uma boa proposta. Cadê a lógica por detrás? Parece que a impressão que dá, óbvio exagerando, mas a impressão que dá é que o ministro acordou e disse, olha, isso aqui vai ser uma boa solução. Vendeu de uma maneira meio maquiada para o presidente, passou, aprovou e implementou. E aí viu a reação do mercado, agora teve que recuar. Ou seja, é esse nível de amadorismo e de bagunça que o Brasil está exposto agora, numa questão tão importante que é a economia, no momento mundial de economia que nós estamos vivendo, nas oportunidades que se abririam diante dessa guerra entre China e Estados Unidos. É sério que nós estamos diante desse nível de amadorismo? Essa é a maior preocupação. Um governo que não consegue ter uma política clara, que é sustentada pela teoria econômica, que é sustentada pelos números e que entrega resultado para a população. Não tem. Tem aí ideias, é a ideia, não pegou, não colou, o mercado não gostou, então recua, não tem problema, finge que nada aconteceu. É isso? Para onde nós vamos parar desse jeito? E com a gente assistindo tudo. Acácio Miranda, o Henrique Kriegner mencionou a ida do ministro a uma conversa com o presidente da República, que acabou não entendendo muito bem o que aconteceu, segundo a ministra das Relações Institucionais. Agora o Hugo Motta diz, é necessário que o presidente Lula participe da conversa. Você acha que esse novo momento de Lula na conversa mudaria a situação? Eu acho que não, confesso que acho que não, por duas razões. Primeiro, o Kriegner bem mencionou, o governo federal está bagunçado e muito desta bagunça se deve a um distanciamento do presidente Lula, distanciamento destas questões em específico. Em segundo lugar, a gente deve isso também ao pragmatismo do Congresso Nacional. Por mais que o Hugo Motta tenha dito todas essas palavras e algumas delas bem fortes, ele vê duas possibilidades aí. Primeiro, um eventual prejuízo eleitoral, porque o IOF traria uma insatisfação às vésperas de uma eleição no próximo ano. Em segundo lugar, ele vê uma oportunidade, porque o governo fragilizado, o governo bagunçado, faz com que o Centrão seja mais forte e aproveite estas oportunidades. E talvez quem possa estancar tudo isso seja o presidente Lula. Porque se o presidente Lula se coloca pessoalmente nessa conversa, eventuais erros, eventuais problemas, eventuais prejuízos ficam na conta dele e os parlamentares acabam esquecidos. Então acho que são essas as possibilidades vistas pelo Centrão em específico.
Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia uma possível participação do presidente Lula, hein? Isso não é bom, não deve acontecer. Um presidente da República não pode ficar exposto a esse varejo, isso é muito perigoso, por mal-entendidos, né? E até por repercussões negativas sobre o seu governo. É para isso que existem os intermediários, até porque se ele lidar com o presidente da Câmara, isso não vai decidir nada. O presidente apenas orienta os trabalhos e define a pauta e não encaminha a votação e nem convence deputados a votar assim o assado. Isso tem que ser feito pelos emissários do presidente Lula, né? Isso é assim. Agora, uma demonstração clara de que o Congresso está empoderado. Eu conversava com o deputado Luiz Carlos Rauli hoje e ele me mostrando o seguinte, que nós já vivemos um parlamento parlamentarizado. Ele quer dizer o seguinte, que é um parlamento onde os líderes do Congresso têm os poderes extras e até de definir pauta para o governo e estão governando. Uma prova disso são os 50 bilhões de reais das emendas parlamentares e fora as outras liberações de recursos extra emendas parlamentares, que existem também liberações que são conseguidas por líderes e presidentes da Câmara e Senado fora das emendas parlamentares. Então, é verdade, nós já não temos mais, me disse o deputado Luiz Carlos Rauli, e eu concordo, um presidencialismo, aquele puro presidencialismo que veio depois do regime militar, onde o presidente mandava tudo e era muito forte. Acabou isso, acabou. E não houve nenhuma mudança na Constituição. Para não pensarem que eu estou reclamando, eu acho isso positivo. Só que tem que colocar na Constituição que nós vamos viver um semipresidencialismo ou um parlamentarismo ou alguma coisa nesse sentido. Essa é a diferença.